Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho e é sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. E você que quiser ouvir a Rede União é só acessar Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 Valdeir Carvalho, porque é sempre muito bom a gente estar sempre interagindo e também tendo essa energia aí, essa troca de energia positiva com vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela amizade de sempre. E nós vamos falar do esporte, vamos falar sobre futebol, essa paixão nacional, né, que é o futebol, essa paixão nacional que é, vamos botar internacional, interplanetária, que é o futebol, que é o esporte. Isso mexe com milhões, mexe com os corações, mexe com milhões de pessoas. Então é muito bom nós falarmos sobre o esporte. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes, sendo que mesmo, né, que o futebol seja uma grande paixão nacional ou internacional ou interplanetária, mas tem também os raivosos, os que são contra os eventos esportivos. E o Mundial de Clubes, que é um evento, né, que está demonstrando que está dando certo, né, que realmente pode ter alguns problemas normais, nem tudo vai sair perfeito, mas é um evento realmente chamativo e que com certeza vai fazer parte do calendário da FIFA. Mas o presidente da La Liga, né, que tem como seus representantes o Real Madrid e o Atlético de Madrid, então o presidente da La Liga é contra a realização do Mundial de Clubes. Ele é contra, ele está falando que não tem visto nada, né, de interessante, que ele assistiu apenas um jogo ou metade de um jogo pelo Mundial de Clubes e disse ainda que ele também é afim de que esse seja o último e que ele vai trabalhar para que esse tenha sido o último torneio realizado nesse formato pela FIFA. É mole, o presidente da La Liga, né, que tem como seus representantes o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Então ele não está nada satisfeito com a realização desse Mundial. Outra coisa também que está, né, incomodando alguns, e aí estão querendo botar na conta dos clubes brasileiros, é o fato de algumas partidas não terem, né, o público esperado. Então, estão falando que em alguns jogos a média de público foi muito pouca com relação àquilo que estava sendo esperado. Principalmente os jogos do Botafogo, né, que eles reclamaram que não conseguiu, né, ter a sua capacidade ali de público preenchida, e também o jogo do Palmeiras. Então eles estão reclamando, né, que o público desses dois jogos foram públicos inferiores, foram aquém daquilo que eles esperavam. Por outro lado, nós tivemos aí confrontos interessantes, e ontem tivemos o confronto entre o Manchester City e também o Idade, e o Manchester City venceu por 2-0. Tivemos o Real Madrid, que empatou com o Al Hilal por 1-1. O Pachuca, que acabou também, né, perdendo para o Red Bull Salzburg por 2-1. E aí também tivemos o Al Ain, que foi goleado pelo Juventus por 5-0. 5-0 o Juventus bateu o Al Ain. Então, e o grande jogo, lógico, né, que foi o Real Madrid com o Al Hilal, que foi esse empate em 1-1, e também tivemos, né, aquele pênalti defendido pelo goleiro do Al Hilal. Então a gente sabe, um grande jogo, né, porque são dois grandes clubes, também investimentos milionários, trocas de técnicos, né, novos técnicos assumiram aí o comando dos dois times. Então, mas foi um jogo bem movimentado, né, e o empate foi muito bem comemorado pelo Al Hilal. O Al Hilal que tinha perdido, né, que perdeu o Mundial de Clubes, que é sempre realizado de ano em ano, né,
Então o Al Hilal acabou perdendo, em 2022 para 2023, acabou perdendo o Mundial para o Real Madrid, né? Então o que acontece? E esse jogo teve aí aquele sabor de vitória porque foi um empate e de forma econômica, né? E também até por terem jogadores talentosos, caros. Então o Real Madrid, né? O Al Hilal acaba se tornando praticamente aí um adversário em potencial e vamos botar internacional do Real Madrid. Então grandes jogos foram realizados. Tivemos o único problema, né, que a gente pode falar e tem observado desse Mundial é a realização de jogos aonde o local ele é propício a tempestades. Isso aí é uma coisa que precisa realmente ser revista. Já foram 2 jogos que foram cancelados com o andamento da partida por causa que na hora, né, que está se tendo o jogo, aí você tem aquele alerta da tempestade e aí os times precisam sair de campo e também a torcida precisa deixar o evento, precisam se abrigar, porque a incidência, né, de raios é muito grande naquele local. Então, eles sempre têm, né, as informações que a tempestade pode acontecer e mesmo assim realizam a partida. Só que depois, né, do jogo bem andado, encaminhado, de ter sido feito o aquecimento, aí você tem que chegar e fazer a paralisação, interromper a partida, e essa partida volta 40 minutos, 50 minutos depois. Então isso é muito ruim, tanto para quem está assistindo e também para os clubes e também para os jogadores, porque fizeram aquecimento, né, tiveram aquela concentração, de repente o jogo já entra numa outra dinâmica, porque você pode estar perdendo, empata, e o jogo pode ser mudado, né, como foi no caso do jogo de ontem, e aí daqui a pouco, aí de repente vem aquele alerta de tempestade, e aí para tudo, né, aí eles precisam se abrigar, e quer dizer, a volta é sempre muito complicada, e aí você tem que ficar aguardando 40 minutos, 50 minutos depois. Se isso fosse realizado aqui no Brasil, com certeza haveria críticas e críticas pesadas. Como é que pode realizar, né, jogos em um local desse, local perigoso, colocar vidas, e aí começa e começa e para, quer dizer, é complicado. Então, eu acho que esse, né, é a única situação que realmente precisa ser revista. É o ponto negativo desse Mundial, realizar partidas aonde correm o risco de se ter tempestade. Por outro lado, né, agora falando um pouco aqui do Brasil, o Vitória da Bahia, alô torcida do Vasco, né, alô, preste atenção, vamos prestar atenção, porque essa informação é uma informação bem quente, né, porque o Vitória da Bahia, ele também agora já preparou a sua SAF, e o Vitória da Bahia está prestes a fechar um acordo, ou se não já fechou um acordo, né, com o grupo do PSG. Então, a SAF do Vitória da Bahia será, né, administrada, será comprada pelo dono do PSG. Ou seja, o Vitória poderá fazer parte do grupo, né, do seleto grupo aí de times que fazem parte da SAF, que compõe, né, que tem como cabeça o PSG. Já imaginou o Vitória da Bahia, né, sendo administrado por essa SAF poderosíssima, né, que é aí a SAF do PSG? E também o próprio Vitória já apresentou um projeto e vai levar, já tem um projeto, já tem o esboço do projeto para transformar o Barradão em uma arena, com expectativa para 50 mil torcedores. 50 mil torcedores, esse é o projeto que o Vitória tem para o Barradão. E ainda também que esse projeto já comece no ano de 2026. Então, ou seja, o Vitória está realmente com um projeto muito dinâmico, é um projeto bem para frente, né? E quer dizer, nós temos aí o Vasco da Gama, que também é um time que tem muita torcida, mas que ainda não conseguiu acertar a sua SAF. Impressionante isso, né? Como que o Vasco ainda não conseguiu administrar a sua SAF. A SAF do Vasco ainda continua sendo administrada pelo associativo. Então nós temos SAFs no Brasil que já deram certos, né? Que foi a SAF do Botafogo, a SAF também
do próprio Atlético Mineiro. E agora temos aí a SAF, que poderá ser, né, do Vitória da Bahia, administrada pelo dono do PSG, e já com a expectativa de que o Barradão se transforme em uma arena. Então, é algo que nós que somos vascaínos precisamos tentar entender como que clubes, né, com portes assim, em termos de tamanho, menor do que o Vasco, mas que estão conseguindo obter êxito na sua administração. Embora o Pedrinho ele esteja fazendo uma excelente administração, né? Isso nós temos que chegar e falar sobre isso. Falando na questão do Vasco, Pedrinho e Edmundo, o Edmundo deu uma declaração no seu canal que eu fiquei um pouco assim preocupado, né? Porque o Edmundo está levando esse ódio que ele passou a ter do Pedrinho muito forte, e não é uma questão que dá para rever isso daí, né? Mas o Edmundo está tensionando demais essa situação, e na sua live ele acabou falando, quando um telespectador o pergunta sobre a relação dele com o Pedrinho e se não poderia, né, os dois voltarem a terem entendimentos, ele diz que não, né? Diz que não, e que ele espera que o Pedrinho nem atravesse o caminho dele, né? O Edmundo falou isso. Ele espera que o Pedrinho nem atravesse o caminho dele, porque ele está com ódio do Pedrinho. Então, a gente espera que o Edmundo, como ídolo do Vasco, e hoje o maior ídolo do Vasco, repense a sua posição e entenda, né, também os motivos pelos quais o Pedrinho o tirou do grupo da Sempre Vasco, e também que ele possa refletir, né, sobre suas ações. Aliás, essa crise do Edmundo está tão forte que as declarações, as entrevistas de Souza, do ex-jogador Souza do Vasco, ela também foi perguntada sobre o que ele acha das entrevistas que o Souza tem dado em alguns podcasts, em alguns canais de televisão, e o que acontece? O Edmundo simplesmente, né, falou que o Souza é um nada, é um medíocre de um jogador, né, e está querendo aparecer às custas dele. Então, situação muito complicada no Vasco. Por outro lado, também aqui, a gente, né, teve a apresentação do novo diretor do Vasco, que é o seu... E eu achei muito interessante essa fala aqui dele, do novo diretor do Vasco, que é o nosso Admar Lopes. Gostei muito da apresentação do Admar Lopes, gostei muito da fala dele, né? Mostrou que realmente ele é um diretor executivo preparado, ele já tem informações, né, sobre os jogadores do Vasco, falou sobre a venda do Ryan, porque o técnico Fernando Diniz não quer que o Ryan saia nessa janela, então ele praticamente assegurou, embora se houver, né, algum clube que queira pagar a multa rescisória, aí será impossível de segurar o Ryan, mas que dá ou vai tentar, e se isso não acontecer, né, o pagamento dessa multa rescisória, então vai tentar segurar o Ryan pelo menos até o final do ano, porque ele entende que o Vasco precisa de dinheiro, precisa fazer dinheiro, e a venda do Ryan, né, é algo que seria muito bom para o Vasco da Gama. Então ele está seguindo, né, um pouco ali, ele ouviu o pedido do técnico Fernando Diniz para segurar o Ryan, e com isso também valorizar um pouco mais o Ryan no mercado esportivo. Então, quer dizer, ele também falou sobre o time do Vasco, né, que ele acha o time do Vasco um pouco desequilibrado, né, ele acha um pouco desequilibrado o time do Vasco, e que ele entende que o Vasco precisa ali de umas contratações pontuais, né, e também falou que ele vinha acompanhando os jogos do Vasco, e que com a chegada do técnico Fernando Diniz, o Vasco conseguiu dar uma estabilizada. Então, quer dizer, isso é muito bom. E também o Admar, né, ele teve passagem por clubes da Europa, como o Porto, o Mônaco e o Lille. E recentemente passou pelo Bordeaux. Então, né, e ainda ele revelou um pedido que foi feito pelo Fernando Diniz em relação ao elenco, e que os jogadores mais utilizados permaneçam, né, em meio à janela de transferência.
Então, entre eles está o Ryan. Então, o Fernando Diniz tem ali 11 jogadores que ele considera que são importantes para o clube. Então, o que acontece? Ele chega, né, e pretende segurar esses 11 jogadores. O novo diretor, ele chamou até o Fernando Diniz de Mister Diniz, pediu que 11 jogadores, né, 12 mais utilizados, não existam negociações nessa janela. Então foi o pedido que o Fernando Diniz fez ao novo diretor executivo do Vasco da Gama, né? E ele está aí realmente, o Admar Lopes, para atender esse pedido do Fernando Diniz. Ele também falou aqui sobre o caso do Léo Jardim, que o Léo Jardim já trabalhou com ele também no Lille, né? Os dois estiveram juntos lá no Lille, quando o Léo Jardim jogou pelo Lille, e também falou que ele pretende, né, espera chegar e brevemente já anunciar a renovação do contrato do Léo Jardim, porque, segundo ele, o Léo Jardim quer ficar no Vasco, e também pelo fato de que quando ele foi anunciado pela diretoria do Vasco, o Admar, o Léo Jardim deu a ele as boas-vindas. Então, quer dizer, realmente ele tem, né, um preparo. Ele também falou sobre o Felipe Coutinho, falou sobre a renovação do contrato do Felipe Coutinho, mas que o Vasco poderá renovar o contrato com o Felipe Coutinho, mas o Vasco não vai fazer contratações, né, de peso, assim como foi feito a contratação com o Felipe Coutinho. Ou seja, o Vasco, nesse período desse ano, não terá um super jogador, até porque a torcida, né, foi ventilado no Vasco da Gama o nome do Douglas Luiz, né, que, segundo a imprensa europeia, não está mais no plano da Juventus. Então, quer dizer, e aí estaria sendo ventilado a contratação do Douglas Luiz pelo Vasco da Gama. Mas, como o valor é muito alto, então essa hipótese está descartada, porque ele entende que o Vasco precisa, né, ter ali uma responsabilidade financeira. Então, o Vasco deve sim renovar o contrato com o Felipe Coutinho, mas não vai realizar esse ano a contratação do Douglas Luiz. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e a todos um excelente, né? Uma excelente vida. Deus abençoe a todos e até uma próxima.